Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação à minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu tô muito feliz por ser aluna dele, porque eu tô estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você acaba lá, é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. A história do Zorra começa aqui em Melquisedeque. Diz aqui: Abraham, o rei Davi e outros grandes gigantes espirituais da história dedicaram a sua vida a aliviar a dor da Shekhinah, a alma universal coletiva que nos protege, nos ajuda no mundo físico. A Shekhinah, possuindo sua própria consciência, experimenta a dor da coletiva da humanidade. Quando a negatividade e o sofrimento abundam no mundo, da mesma forma, a nossa consciência e intenção de aliviar a dor da Shekhinah serve para aliviar a dor de toda a humanidade. Isso mesmo. Nossa consciência e intenção de aliviar a dor da Shekhinah serve para aliviar a dor de toda a humanidade. O trabalho espiritual não pode ser baseado no ego. Devemos aprender a sentir a dor dos outros e nos dedicar a acabar com o sofrimento deles, assim também como o nosso. A relevância dessa passagem. Muitas lições espirituais e benéficas irradiam por esses versículos. Ganharemos aqui a consciência do propósito global de nossa existência, que é diminuir e remover os nossos traços de caráter, né, desesperados que nos separam da luz do Criador. Aqueles traços que nos deixam desesperados. Um reconhecimento do impacto que nossas ações têm sobre nós mesmos e sobre toda a humanidade, incutindo em nossa consciência. Veja, isso significa, a gente tem, né, quando a gente vai estudar o Sefer Bahri, a gente tem no Sefer Bahri que lá tem 22 letras e a gente tem uma malha, né, onde cada letra, ou seja, cada coisa na realidade, ela está ligada a outro ponto, né? Então, veja, a realidade ela não é
somente minha, ou seja, o que eu conserto ou escangalho nessa realidade em relação a ajudar o próximo, etc., faz danos, e faz danos também à própria Shekhinah, que é a alma geral, né, o que ele falou ali. Então, o meu sentido, desde a hora que eu acordo até que eu vou dormir, é estudar Kabbalah, Torá, e aqueles que o Eterno for mandando, a gente vai ajudando. Mas não tem maior ajuda do que ensinar Kabbalah e Torá para as pessoas. Veja, ele começa aqui citando Bereshit 14, 18. Veja, o meu Tzedek, Meli, Shalom, Hotsia, Lehem, Vi'aim. Aí o Rabi Shimeon, né, Patá, Ve'amá, Vaihi, Bechalem. Terror, Vav, Gimel, Vav, Tem, Razei. Cade, Selik, Biroatá. De Querechá, Berihi, Ru, La, Maveri. Alma. Ele ia até aqui. E Melquisedeque, rei de Xalém, trouxe pão e vinho. Veja, ele traz pão e vinho. Bereshit 14 e 18. O Rabi Shimon abriu o discurso dizendo: em Xalém também está escrito o seu tabernáculo, Terrilim 76, 3. Venha, e eis que quando o santo bendito seja ele, que é o segredo de Biná, decidiu criar um mundo, que é o segredo de Zerampim, que se chama mundo. Ele produziu uma chama de iluminação sagrada quando o vento soprava e a chama esqueceu e começou a queimar e tirou de dentro um abismo, uma gota particular que juntou-se à chama com ele e criou o mundo de Zerampim. Vamos ver e entender isso aqui. Olha, a primeira questão da linguagem da Torá é saber que não existe nenhum vento nos mundos espirituais, né? Se não tem vento nenhum, então a palavra é rua, né? Rua, que são determinadas aqui por 6 sefirotes intermediárias que ligam, estão entre, né, as superiores, as sefirotes superiores e a última sefirá, que é Malhut. Então, o nível que tem aqui é de rua. O que ele fala? Que um fogo, uma chama subiu, tá vendo? Ó, nós temos nossa chama aqui, é uma metáfora, a gente sabe, é uma grande brincadeira. A chama sobe, né? E depois ela volta e traz uma gota, tá vendo? Uma gota. Há um equilíbrio entre o fogo espiritual e o líquido, né? Desejo de recepção, doação, Gevurá também e Hesed. Por quê? Do lado esquerdo é fogo, julgamento. E do lado direito Hesed, amor, que é a água, é líquido. Tudo que é líquido está desse lado. Pois bem, é isso que ele está dizendo aqui, veja. Então, ó, uma chama, né, um de Binar, é um segredo, tá vendo? O segredo de Binar. O que é o segredo de Binar? Quando o Santo Bendito seja ele, que é o segredo de Binar. Então, o segredo de Binar, que é o nome de Kei Vavikei, com o Necudote de Elohim, está lá acima, em Binar, né, como a gente viu. Binar é o mundo da alma, e aí ele decide, esse fogo sobe, esse desejo sobe, e aí ele deseja criar esse próximo mundo aqui, ó, que nós lemos que é, se aqui em aramaico, né, Alamá. Ou a gente chama também de Olam, né, que está como Alamá. Inclusive, como Alamá tem gematria 145, que seria uma árvore sefirótica, contando com 10 sefirotes e mais uma árvore sefirótica dentro de cada um, e 45, que é o nome Má, que é também chamado, que é a gematria de Adão, e a gente tem que compreender isso também. Pois bem, e quando o vento soprava, ou seja, quando o Urua soprava, ou seja, não era um vento, não era que existia o fator vento, era uma espiritualidade, né? Ele soprava ali, né? Ele decide criar o mundo, decide doar, né? Decide se expandir, ou retrair-se para expandir. Ele produz uma chama iluminada sagrada. Quando o vento soprava, que é o Rua, a chama escureceu. Tá vendo? Então aquela chama ficou escura e começa a queimar. E tirou de dentro do abismo uma gota particular que juntou a chama. Então ele juntou fogo e água. Com ele criou o mundo de Zerampim.
Então, veja, enquanto essas metáforas espirituais iam acontecendo, também foi usado o próprio mundo físico para mostrar por que, não é? O mundo foi criado. Por que que tudo aconteceu? Para que nós estamos aqui? O que viemos fazer aqui? Qual é o sentido de passarmos aqui 60, 70 anos, passando por vários processos, né? Uns estudam a Torá, outros não estudam, uns estão distraídos, outros não estão. Inclusive, parece que tem um aluno que ficou meio abalado com alguma coisa que eu botei lá no, no status, ali, o status, né, do WhatsApp. Ele veio, não, olha, porque Deus sabe quando vai despertar a gente tem que esperar. Não é nada disso, né? E ele veio falar de Shimon Bar Yochai, que Shimon Bar Yochai estava na caverna, olha como é, né? E aí, ele saiu da caverna e o Eterno mandou ele voltar para a caverna. Olha como é que as pessoas não entendem o Zohar, né? Ele estava lá dentro da caverna estudando. Ele saiu, viu um homem e o homem estava quebrando o Shabat. Ele mandou descer fogo dos céus para fulminar aquele homem. O Eterno falou: pode voltar para dentro da caverna para estudar a Torá de novo. Quer dizer, ele não tinha compreendido ainda. Então, ele estava estudando. Ele usa a palavra do Eterno, do homem que estava estudando, para justificar ele não estudar. Por quê? A sua Yetzirará não quer saber de Torá nenhum. Aí o Yetzirará vai convencendo a pessoa: olha, Deus é tão bom, né? Na hora que você tiver que voltar para Cabalá, vai acontecer um milagre, vai acontecer alguma coisa, vai cair fogo do céu, porque eles levam as coisas no literal, né? Então, nós já devíamos ter começado a estudar a Cabalá há muito tempo. Não começamos, a gente sabe que tem um processo, etc. Mas no meio desse processo, muitos corpos e muitas almas sofreram, se perderam, não é? Porque não estudaram a Torá. E tiveram homens que estudaram a Torá, como foi o caso do, né, o anjo Metrate, que era, né, era o avô de Noa. Teve homens anteriores que também tiveram contato com o Boré, como Abraham, e não tinha Torá ainda escrita ali, que a Torá só é trazida lá na frente por Moshe. Então, sempre o principal que nós estamos aqui foi a Torá e a Kabbalah sempre esteve presente, até antes, como a gente viu antes, da Torá, né? Mas o que acontece? As pessoas se convencem, sabe? E é difícil mesmo, porque esse trahará um lado negativo, ele é muito forte, ele não quer deixar você estudar a Torá, ele vai usar argumentos que você nem imagina, né? Em todas as áreas. E por que esse trahará é tão forte? Porque ela é do corpo, onde é a nossa parte mais forte. O que acontece todo dia? O que o Eterno tem que fazer? Por que a gente acorda de madrugada, né? A gente até falei isso outro dia, mas vou repetir aqui. A gente, para dormir, para a gente desligar desse mundo, o Eterno tem que tirar todos os nossos desejos. Ele tira tudo, tudo, tudo. Aí você apaga. Você não tem mais desejo de nada. E assim é todo ser humano. Quando nós nos esforçamos para acordar de madrugada, não tem tanta gente acordada. Não tem o quê? Muito ego, muito desejo de recepção. Esse é o grande problema. O desejo da recepção para si mesmo. Não é que você não pode receber. Não é que você não pode receber. Isso já está no masal da pessoa. Quando a pessoa tem que receber, ela recebe de qualquer maneira, ela trabalhando, não trabalhando, já está no masal dela receber. A mesma coisa está na mão dos sábios que vão estudar a Torá. O Eterno já mantém eles de qualquer maneira. Não tem ninguém que não vai, né, se for da vontade do Eterno, que vai atrapalhar a caminhada daquele que sadique em relação à Torá. Então, todas as pessoas estão dormindo agora, quer dizer, o desejo de recepção no mundo está fraco. Tem alguma outra pessoa trabalhando, sim, isso é verdade. Mas talvez essas pessoas não estejam nem tão assim ligadas nas coisas, né, da recepção.
Aí, quando a pessoa tem que acordar no outro dia, o Eterno devolve todos os desejos. Por isso que tudo é desejo, tudo é Hatson. Aí o desejo, a pessoa chega o desejo de abrir os olhos, o desejo de, né, levantar, fazer tudo. Aí vai, uns vão estudar Kabbalah, Torá para consertar, e outros vão sair para o mundo para ganhar dinheiro. E não basta quanto dinheiro ela ganhe, o dinheiro nunca dá, né? Nunca dá. Se morre de trabalhar, se mata de trabalhar, porque quando a pessoa trabalha muito, ela começa a fazer um monte de contas, né? Aí ela quer o celular de 20 mil reais, ela quer, sabe, a roupa não pode ser mais aquela roupa, sabe, simples, tem que ser uma roupa de 2 mil, 3 mil reais, porque é bonito, todo mundo vai ver, não é? Aí entra o perfume também, aí é um monte de coisa, vocês sabem, né? E já não pode mais comer aquela coisa mais simples, tem que comer aquela coisa mais elaborada. Enfim, isso é o ser humano, né? Aí daqui a pouco ele começa ganhando 10 mil reais por mês, aí os 10 mil reais não dá. Aí daqui a pouco ele arruma outro emprego, tem 20 mil reais por mês. Daqui a pouco os 20 mil reais não dá, porque quanto mais dinheiro, mais a pessoa vai querer ter um padrão de vida maior. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você está no masal da pessoa, mas o problema é que as pessoas vivem desejando essas coisas, sabe? Elas servem, como a gente vai compreender, né? Vamos continuar aqui para não fugir muito do assunto. No outro dia, o Eterno devolve a vontade das pessoas e aí elas acordam e aí começa de novo a recepção no mundo. E todos nós, né, veja, todos nós. O que o texto falou? Olha, a alma influencia a outra alma. Então, estamos todos ligados, ou seja, se um fragmento, uma célula do meu corpo aqui, ela está em recepção, significa que tudo isso tem uma grande rede para se seguir, para se fazer. Aí a gente faz aquela pergunta, né? Ué, Deus não é Deus que controla tudo? Sim. Só que ele dá dor para as pessoas, o vazio, para ver se a pessoa ela se volta para Kabbalah. O que a pessoa faz? Preenche com mais desejos de recepção. Estou triste, como um hambúrguer. Estou triste, vou fazer uma viagem. Eu vou me distraindo, entender. Existe essa possibilidade. Ao invés da pessoa entender o chamado, que é para ela voltar para o estudo do Zohar Kadosh, não, ela faz o contrário. Aí vai viajar, se diverte. Ih, não, o mundo é uma beleza, para que eu vou estudar o Zohar Kadosh? Por isso que a Torá fala assim, olha, aquilo que é bom é do eterno, aquilo que é muito bom é do lado negativo. Porque aquilo que é muito bom te afasta da Torá, é prazeroso. Então, veja, é isso que acontece. Por que a gente está falando isso? Vocês vão entender um pouquinho melhor durante a nossa aula. O texto significa, começa falando exatamente que Biná quis criar, ou seja, quis oferecer, né, o segredo de criar o mundo. Então, ela tem um desejo de doação, que é um mundo superior, onde está o nome Yud que vai vir com as Nekodotes de Elohim, cria um mundo de Zerampim, que são as 6 sefirotes, e que são chamados ali no mundo do Rua. Ele explica que a chama subiu e foi coroada, tá vendo, pela coluna esquerda, que é Biná. E a gota, que é a coluna central, levantou e foi coroada pela coluna direita, de Biná. Depois, né, entrelaçaram-se a direita e a esquerda, trocando repetidamente de lugar entre si. O que tinha descido agora subia, o que tinha subido agora descia. Olha que interessante. Então, houve um desejo de criar, a chama de Durua sobe, né? E aí essa esquerda de Biná, que ela sobe, né? A chama sobe até essa esquerda de Biná. Olha, a gente tem aqui uma sefirote, né? De uma sefirote. Aqui nós estamos em Biná, né? E essa Biná, essa sefirá aqui representa ela. Dentro de Biná tem uma árvore sefirótica, e essa árvore sefirótica dentro de Biná, ela tem um lado esquerdo, que é formado por Biná, Yevurá e Ode. E do lado direito nós temos Rohimá, Hesed e Nitsa. Tá vendo? Então, essa aqui
essa coluna aqui, ó, sobe, esse chama aqui, uma metáfora, né? Quando ele começa a criar esse mundo, essa chama sobe e alcança essa esquerda aqui de Binah, ela esquerda, e a coluna central, que é a água representada por essa gota d'água aqui, ela atinge o lado direito da nossa árvore, né? Aqui de Binah, tá vendo? O que acontece? Nesse momento começa a haver uma rotação, tanto indo e subindo. Ou seja, desejos, vontades, doações, os mundos espirituais funcionando. Nesse momento que tudo isso sobe e desce, não é? Então, o mundo, essa gota, deixa eu ver aqui, a gente já viu isso, que os dois se juntaram, né? E aí ele continua aqui, né? E ela é coroada pela coluna da esquerda. Ele explica que a chama subiu e foi coroada pela coluna da esquerda de Binah. E a gota, que é a coluna central, levantou-se e foi coroada pela coluna direita. Veja, então, essa questão de coroar não é literal, né, gente? Mas é como se recebesse. É porque tem as letras que tem as coroas também, né? E a gente, ó, aqui então foi coroado, ó, porque subiu do lado esquerdo, e foi coroado porque subiu do lado direito. Tanto a parte central como a parte direita, veja, eles são coroados aqui. A gente vai entender isso melhor. Veja, então, existe o quê? Um sistema de realeza. Porque a gente está falando de Melquisedeque. Melquisedeque tem a palavra Meller no começo, como a gente já viu sobre isso, mas vamos seguir aqui, olha. Então, ao fazer isso, não é? Então, aí foi corada com as colunas direita de Binah. Depois entrelaçaram a direita e a esquerda e trocando repetidamente de lugar, ou seja, elas começaram a rotacionar, elas trocavam de lugar entre si, o que tinha descido agora subia, e o que tinha subido agora descia. Né? A ideia é aquela ideia do ciclo ali, onde a coisa sobe, desce, né? Como uma questão ali do próprio ciclo da água subindo, ou do vento em rotação, né? Como um redemoinho ali, mas saindo do literal, é mais o espiritual, não é verdade? Então, ele continua aqui. Ambas as colunas, lá de Binah, à direita e à esquerda de Binah, combinou, né? Combinou, Urua, então, essas duas partes, tanto a direita quanto a esquerda, e aí saiu da Urua, tá vendo? A parte divina do Urua. Isso se refere a Zerampim, que é chamado de Rua e emana da união das duas colunas. Então, o que eu descubro aqui? Ó? Esse mundo aqui, que é chamado de Rua, ele vai emanar dessas duas colunas aqui, como a gente está vendo no texto. Uma parte, ele é formatado por uma parte direita, né, que é fogo. Então, o que acontece aqui, gente, é que a gente tem que ver que essa parte aqui, que é fogo, né, vai gerar também, ó, essa parte aqui de Binah, ó, essa parte esquerda de Binah, enquanto a outra, e vai gerar a parte central, tá vendo? Esses dois mecanismos, tanto essa parte que é a vermelha, como a outra parte que representa ali a água de Mihael, Gabriel e Mihael, entendendo que os anjos só começam aqui nesse nível, né? Mas já lá em cima já tinha um sistema espiritual, tá vendo? Esses dois, então, se unem, eles vão fazendo uma rotação entre si, e essa rotação que eles fazem vão produzindo os mundos espirituais abaixo, tá vendo? Então, eles vão rotacionando aqui, vão rotacionando, ó, rotacionando, mudando de lugar, indo à frente, mudando, e também fazendo um ciclo contrário, subindo, descendo, até que eles criam, aqui é Binah, onde isso tudo está acontecendo, eles criam, então, esse mundo aqui, tá vendo? Olha, através dessas rotações, eles criam todo esse mundo aqui de Rua. É assim que a coisa funciona no mundo espiritual. Quem criou? Então, aqui é chamado o Criador, tá vendo? Lembrando, gente, que a gente está com a árvore seferótica e essa árvore ela pode estar nos níveis superiores, né? Não significa que seja a árvore que todas as árvores estão. Então,
é necessário realmente entender essas coisas, né? Pouco a pouco, para a gente poder compreender o que a Torá está falando. O texto segue, gente, exatamente com o que a gente vai ler agora. Veja, então, ele cria Zerampim, Urua completo saiu. Isso se refere a Zerampim, que é chamado de Urua. Então, e emana da união das duas colunas, dos dois lados que emergiram em uma só. E o próprio Urua foi colocado no meio como um aspecto de uma coluna central. Veja, o próprio Urua foi colocado como coluna central. Assim, o resultado foi 3 colunas, e eles foram coroados um pelo outro. Isto é, todas as 3 colunas de Zerampim foram coroadas por uma outra. Vamos ver. As 3 colunas de Zerampim foram coroadas por uma outra, né? Então, havia uma perfeição acima em Biná e uma perfeição abaixo em Zerampim. A nota foi estabelecida e a nota do Morrim de Zerampim foi concluída, né? Aquele nível foi concluído. Aí começa agora de novo a explicação. Veja, o primeiro rei de Yud Rei Vav Rei, que é Biná, foi coroado pelo Vav. Vamos entender essa primeira parte. Veja, o primeiro rei de Biná, como a gente está vendo aqui, olha, a gente tem aqui esse primeiro rei que está dentro de Biná. Esse rei aqui, ó, foi coroado pelo Vav. Se ele foi coroado pelo Vav, como a gente viu na questão das coroas que a gente botou aqui em cima do fogo, da água, né? O que acontece? Que esse que é Zerampim coroa o rei aqui de Biná. Tá vendo? Exatamente esse rei que tem aqui em Biná, que faz parte... Opa, tem uma árvore aqui, ó. Que faz parte desse sistema. Então, esse rei coroa esse rei. Esse Vav coroa esse rei. E o que a gente está vendo aqui, ó? A parte central e a parte superior. Esse rei, que é chamado de Biná, ele cria Zerampim, que é o chamado de sistema filho. Então, ele coroa ele. Ele tem... na verdade, ele consegue fazer a troca, né? Porque isso vai acontecer dentro de cada alma ao estudar a Kabbalah, a Torá. Depois o texto segue, ó. Então, o que é Zerampim, aquele Vav, como a gente mostrou? O Vav de Yud Rei Vav Rei, que é Zerampim, por sua vez, foi coroado pelo rei de Yud Rei Vav Rei, que é Biná. Ao mesmo tempo que ele faz isso, o que acontece? Acontece uma troca aqui. O rei, né, o Vav, que vai agora coroar o rei, coroou, botou a coroa em cima, não é metafórico, né? Agora, o contrário também acontece. O rei agora, que é a parte superior, Biná, ele coroa o Vav. Ou seja, Biná coroa o Vav, cria o Vav, que é Zerampim, aqui como a gente está vendo, essas 6 sefirotes. Então, o que significa? É coroar, literalmente? Não, é a energia que desce. Ele honra, ele manda energia para esse fator. Depois há uma troca. Essa troca é chamada de subida e descida, tá vendo? Descida e subida. E essa troca que acontece, ela exatamente vai mostrar que o trabalho está sendo feito. A gente mostra a rotação aqui, mas essa rotação é como se fosse o quê? Uma engrenagem daquele sistema que a gente viu inicialmente, né? Ó, a engrenagem, eu não sei desenhar a engrenagem, não vou nem tentar aqui. Então, veja, então essa engrenagem, não é? Ela tem que funcionar. Aí, quer dizer, depois que o Vav coroa o rei, que é Biná, e é Zerampim, ou seja, o nível de Urua, ele abençoa, ele completa lá o nível de Biná, da letra rei, agora o rei coroa o Malhut aqui, tá vendo? Perdão, o Zerampim. É isso que acontece. Enfim. Então, é uma troca de energias, não é? Essa troca de energias, ela vai acontecer tanto no nível de Biná. Biná é qual nível? Biná é Neshama. É o nível de Neshama. Ok? Depois que isso acontece, o Zohar continua aqui falando, olha, então ele é abençoado, né? Coroa. Então o segundo rei do Yud Rei Vav Rei, que é Nukiva de Zerampim, e o Vav de Yud Rei Vav Rei, que é Zerampim, subiu e tornou-se perfeitamente apegado a ele, recebendo dele o Morrim de Biná. O que acontece? Então o último rei, quando isso acontece,
Quando isso acontece, a pessoa consegue fazer essa unificação. Esse último rei aqui do nome de Binah, ele se une com esse Vav aqui, não é? Ó, ele se une, ele sobe, né? Ou seja, um mecanismo, né, desse rei de Malhut faz com que ele suba para esse nível superior e ele se apegue a esse nível superior e eles ficam aqui, ó, juntos, tá vendo? Porque há um casamento. Então eles se tornam um só. Eles se tornam uma só entidade. E aí há o casamento, tá vendo? Há ali a Devekut, a troca de energia. Mas veja, é preciso todo um trabalho que começa com a letra rei e termina com a letra rei. Por isso não é techuvá nesse mundo, é techuv rei, é voltar para o mundo da alma. E aí é que está o grande problema, porque no mundo da alma não existe recepção para si mesmo. E aí o trabalho vai ter, né, as etapas. Ó, você começa em Lolishima, não pelo bem do Criador, isso é natural. Você serve o Eterno para o seu próprio benefício, por isso que você procura religião, né? Então, ó, Lolishima, não pelo bem do Criador, eu não estou servindo o Criador, tem que ter um pagamento, sabe? Ele tem que me abençoar, eu tenho que estar bem, eu tenho que, né, esperar aquele sinal para começar a estudar, e de repente, eu não vou estudar por causa disso ou daquilo. E tem o Lishma, que é o verdadeiro, né, pelo bem do Criador, tá vendo? Só que a gente nunca, é difícil chegar a Lishma, né? Nosso ego é muito grande. E aí, como nós não conseguimos chegar a Nishma, o que acontece, gente? A gente, né, está num tempo bem complexo aqui, não é? Então, para chegar a Lishma, a doação total é difícil. Somente o Zohar Kadosh pode nos ensinar esse caminho. Justamente porque todos os outros caminhos nos levaram à recepção. Aí, mas nós começamos em Lolishma, mas é melhor servir em Lolishma interesse do que não servir. Aí depois se chega a Lishma, você aprende a receber para doar, né? Então, aí você começa a completar aí o sistema, tá vendo? Não aqui, ó, Lo, não pelo bem do Criador, não pela Lishma, e Lishma, que é quando pelo bem do Criador e do meu próximo. E esses aspectos, eles vão sendo aprendidos. Quando a gente começa a trabalhar esses aspectos, a gente vai vendo o quão difícil é, não é? E você tem que mudar toda uma estrutura que você já estava acostumado, e aí é que entra essa questão também no Melquisedeque, como a gente vai unir, a gente vai falar agora dessas questões, da questão de dízimo, como funciona. Isso que eu vou falar, gente, é para quem realmente chega ao nível, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer pessoa, é para quem deseja realmente, né? E continua o texto aqui, vamos continuar aqui. Então, veja, o Zerampim, o Vav de Rei Vav-Rei, que Zerampim subiu e tornou-se perfeitamente apegado, como a gente viu, recebendo dele Morrim de Biná, né? Morrim tem a ver com Mo, ou seja, pensamentos, entendimentos de Torá. Assim, Melquisedeque, rei de Shalem, literalmente significa perfeito, e de fato ele é um rei perfeito, assim está escrito sobre o segundo rei, que se chama Melquisedeque, entendeu? Após todo esse processo aqui que a gente viu, então, aqui nós temos a cena, veja, de Melquisedeque recebendo o quê? Pão e vinho, né, de Abraão, que tinha vindo lá da guerra, ele tinha saído para uma guerra, tem que se entender muito bem essa guerra, e ele dá pão e vinho e dá um décimo. Tá vendo? Aqui nós temos Melquisedeque, o nome em português. Melquisedeque é o quê? É definido como o último rei, aqui como a gente viu. Há uma troca de energia, né, esse último rei que é Malhut, então quem é Melquisedeque? É esse último rei. Ele não é nada mais e nada menos do que isso. E aí todo mundo cria uma história sobre isso, né? Quem é Melquisedeque, que ele recebeu o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo, gente, é os 10%, não é? Tá vendo? Tudo tem 10, é os 10% que eu tenho que doar para a divindade, ou seja, consertar da minha alma. Aí isso significa, não é?
que eu tenho que dar o dízimo, ou não dar o dízimo, ou isso, ou aquilo, não. Isso depende de quanto o seu coração ordena, né? Quanto o seu coração ordena, quanto você deseja dar para o Borê, para as coisas do Borê. Isso quem define é você. Pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser o que você desejar. Isso é o seu particular com o Eterno. Você separa, né? Vai lá no local que você acha que tem, né? E você dá para o Eterno. Você dá lá a quantia. Teve um judeu que ele doou, ele falou assim, olha, eu vou escrever uma carta para Israel, ele já estava velho, tinha ficado milionário lá nos Estados Unidos, fez todo tipo de absurdos que possa se imaginar, mas decidiu que no final da vida o dinheiro dele ia todo para o judaísmo. Então ele pega e escreve uma carta para o rabino, né, poxa, precisando de dinheiro para estivar lá e tal, ele viaja para encontrar com esse empresário, e aí o que acontece, gente? Chegando lá, ele fala, não, eu vou doar o dinheiro, mas o dinheiro só vai ser dado quando eu morrer. Por que ele fez isso? Ele não queria perder os seus status, né? Só vai ser dado quando eu morrer. E aí doou, fez um documento, doou 90 milhões para aquilo ali garantir para ele a entrada dele nos céus, né? É um complicado isso aí, né? Não é muito bem assim que funciona. Mas tudo bem, vai que isso servia como algum méritozinho, né? Só que no meio, quando ele morre, o filho dele, ele tinha um filho e uma filha, ou um filho e duas filhas, ele se converte ao cristianismo. Ele dá um jeito de mudar o documento e ele doa aquilo tudo para o cristianismo. Não sei se ele era líder, se ele se apegou a um líder, e o dinheiro foi tirado todo lá dos rabinos e foi dado, ficou nos Estados Unidos mesmo. Porque o dinheiro foi tomado, né? Esse é o papel de Edom. Para você dar para o Eterno. Esse é o suficiente para o Eterno dar. Você pode achar 1 centavo bom para dar para o Eterno, tudo bem. E se não for, Moré, o que vai acontecer? Olha, o Eterno tira, né? Vamos lá. Você tem uma... Isso é verdade, tá, gente? Isso é uma grande verdade. Você tem uma responsabilidade e pode ajudar em X%. Não vai te fazer falta nenhuma. E mesmo que fizesse, não há proporção. X%. Você pensa aqui, vê lá, aí você vai fazer as suas considerações. Para que isso? Né? Para que isso vai ser usado? Quanto vai ser usado? Aí nisso você está pensando, quer dizer, tem lado direito e lado esquerdo. Ah, tá. Precisa para isso, tá bom. Eu dou R$30, tá ótimo, tá? O resto você usa para tudo que não é cabalá. Vamos dizer lá, você ganha 7, 6 mil por mês, ou menos um pouco, até R$1.000. Aí vou dar R$30, está muito bom. Aí o resto, você vai gastar tudo com o seu ego, com as suas coisas. O que você deu para cabalá? R$30. Aí você começa a estudar cabalá, aí a lupa começa a ser colocada, né? Aí o Eterno vai precisar desse mérito aqui. Aí o que o Eterno faz? Mas a pessoa, ela desde ganhar um mérito por si mesmo, então ela tem que passar pelo sofrimento do mérito. O processo de tzedakah, ele não pode... por isso que a gente usa esse processo de tzedakah, né? A pessoa doa quem quer, paga quem quer, faz quem quer, e dá quanto você quiser. Você pode dar lá, chegar a 1 centavo. O Moré vai sentar, 1 centavo, né? Pode ser R$2, pode ser R$2, pode ser o que for, mas isso tem efeito? Não. Se você deu R$2 e você precisava dar X real, o Eterno vai deduzir, R$2 de X, então ele deu esse R$2, tá bom. Mas esse aqui vai ter que sair de outro jeito, tá vendo? Aí vai lá, é quando acontece um sistema de doença, um problema, etc, etc. Por quê? É tudo uma coisa ligada à outra, é doação vezes recepção. E se você não... A gente não doa, não é para quem? A gente doa para tudo já, né? Já doa para o nosso corpo, já faz tudo, já tem tudo. E não doa para acabar lá, o que a gente está fazendo? Né? A gente não está ajudando. Mas tenha certeza, mas Moré, Deus só faz isso só com quem é cabalista? Não, ele faz com todo mundo. Todo mundo
que não doa para as coisas dele, né? Que não ajuda na Kabbalah, não ajuda na Torá, não ajuda na divulgação, porque a única coisa que mantém o nosso mundo funcionando é a Torá. Não tem outra coisa que mantém o mundo funcionando. Então, esse sistema de Torá, ele não pode ser vencido. Só que a gente sabe que Edom levou tudo, como eu acabei de explicar para vocês. Eles levam mesmo, entende? Então, eles levam mesmo, porque eles não querem ver a Cabala, porque a Cabala, como é um sistema de doação, eles não querem ver a Cabala, porque a Cabala vai mexer com esse sistema aqui dos 10% dele. Tá vendo? Lá a coisa é fixa, lá é coisa fixa. O cabalista não, o cabalista fala assim, dá quem quer, poxa. Você não é obrigado a doar nada. Se Deus te cobrar, tudo bem, é justo, né? Ele cobrou aquilo que é justo, não tem problema nenhum. Entende? Mas o texto, ele está falando exatamente disso, ó, que Melquisedeque, não é? Ele é, ó, a letra rei aqui, ó. Essa letra rei. Que é Malhut, né? Malhut. Vamos continuar o texto aqui, ó. Ele é Malhut, Melquisedeque, rei de Xalém, porque agora, seguidamente, ele é um rei perfeito. Ou seja, ele é um rei que governa perfeitamente. Ele pergunta quando o Nuque, dizer Ampim, é considerado um rei perfeito. Ele responde em Yom Kippur, quando o Malhut sobe. Ele faz uma subida e investe em Biná, e quando todos os rostos brilham, até mesmo o rosto da Nukiva brilha como o rosto de Biná. Eles se tornam um só. Veja, mas o que é ele? Assim está escrito sobre o segundo rei, que se chama o quê? Melquisedeque. Então, nesse mundo, veja, agora é preciso observar aqui, esse Melquisedeque, ele é do mundo de Zerampim, não é? Ele não é o Melquisedeque daquele mundo mais caído. Há uma perfeição, tá vendo? Então, ele é o rei aqui de Zerampim. Veja, não é o rei de Malhut por enquanto. Então, esse rei de Zerampim, que é Malhut de Zerampim, não é? Ele se liga aqui, ó, ele se torna um só com a questão lá de cima e se liga que um rei é o rei, ele cobre Vav, ou seja, o Vav coroa o rei, depois o rei superior de Biná coroa o Vav, e depois esse último rei aqui se casa aqui, ó, com Zerampim, fazendo a união perfeita. Tá vendo? É uma questão espiritual. O pessoal troca isso tudo, eles pegam a história, levam no literal, fala que Abraão foi lá, matou um monte de gente para pegar o Jó, aquela coisa toda, e depois tem que trazer o 10%, porque Abraão deu 10%. Não, você tem que dar o melhor para o Eterno. Agora, qual é o seu melhor? É dentro das suas características, né? Aí os nossos amigos aqui, tá vendo? O teólogo topetudo, né, tá aqui, ó, só olhando assim, poxa, mas como que pode isso? O outro fica impressionado, né? Fica olhando assim, olha, mas caramba, será que eu estou entendendo as coisas, não é? Realmente eu estou entendendo? Será que eu não sabia dessas coisas? Eles ficam pensando aqui, ó. Tem até um topetezinho também, está até meio vesgo aqui, o outro com o olho. Caramba, como é que pode isso, né? Eu não imaginava isso. E aqui tem os nossos heróis da fé, né? Nós temos aqui os nossos pastores, que querem o quê? Eles não ficaram só nos 10%, né? Eles pegam 10%, imagina aí uma igreja com 2.000, 3.000 pessoas, quanto esses caras não recebem de dízimo? Aí eles vão transformar o dízimo em quê? Carros, ó, porque tem que ser abençoado, né? Eles falam, ó, tem que ter carro. Agora eu preciso viajar, eu não posso ter mais carro, eu tenho que ter um avião, tá vendo? Ó? E tudo isso que eles estão fazendo não é para o Boré, é para o ego deles, tá vendo? Eles que são os profetas, eles que são os conhecedores da Torá, eles que estão, né? Ó, então eles vão lá, vão ter avião, ó, vão ter um aviãozinho, outros têm um helicóptero, né? E tudo isso, ó. Olha como é que o Maré desenha bem, né? Esse avião é especial, tem uma asa de cada jeito. Aí eles desenham isso, aí compram um helicóptero, tá vendo? Tem problema ter helicóptero? Não, mas não é para isso que a Torá está falando. Tudo isso aqui tinha que ser transformado em quê? Em estivais,
Não estivais casa aí linda, cheia de mármore, não. Estivais com estudo sério de Torá, com homens estudando a Torá. Ajuda aos pobres, porque todo esse dinheiro aqui que sobra, que eles gastam com isso aqui, às vezes com a vida, e alugam um apartamento, não pode mais morar numa casinha simples, aí agora tem que morar num lugar bem especial, tem que ter uma coisa linda, etc. Aí tem que ter segurança, porque tem agora dinheiro, e tudo isso eles tiraram da onde? Do desejo da recepção, tá vendo aqui, ó? Eles ficam endinheirados, e isso para eles é a bênção. Os outros irmãozinhos vão vendo isso, o que, é que eles falam? Olha, vamos para lá, para a gente também conseguir o quê? Ó? Dinheiro, dinheiro, felicidade, né? Felicidade. E esse tipo de processo aqui, a pessoa não passa por nada, não passa pelas expressões. Só que não, mesmo lá dentro, quando eles entram, eles começam com as expressões espirituais. Então eles começam, caramba, agora é que a gente tem que carregar a nossa cruz, né? Eles começam a ver que o sistema dele não funciona. Por quê? Porque eles têm que viver o tempo todo rezando lá de Edom para serem abençoados, para conseguir algo, porque eles não conseguem entender o processo, não conseguem, porque não tem Cabalá. Melquisedeque vai se tornar um homem, vai ter agora que dar 10%, porque senão vai para o inferno, etc. Não, se você não der, você não vai para o inferno. Não, isso é mentira. Você vai para o inferno por qualquer coisa. Né? Por isso, principalmente no estudar Kabbalah, o inferno já começa na mente. Né? Aqui nesse mundo, a mente da pessoa já entra num tipo de inferno, indecisão, a coisa toda. É terrível. Mas isso aqui dá muito dinheiro. Né? O que isso tem a ver com Kabbalah? Nada. Absolutamente nada. Tudo que a pessoa vai fazer aqui é para o corpo. Tá vendo? Eles não vão fazer para a alma, eles vão fazer para o corpo, é dinheiro, é carta rabínica, é que agora tem que pagar isso, aí inventam documentos que você tem que fazer para você. Olha, você tem que ter um documento assinado pelo rabino. Quando você chega lá do outro lado, você não vai levar nada de, você tem o documento que reconhece que você fez a sua circuncisão, você fez a sua conversão, chega lá do outro lado, o que vai ter documento se você está escrito lá em algum lugar, se está em alguma sinagoga ou não. É por isso que as pessoas não gostam da cabala, tá vendo? O cabalista ele tem a obrigação de que, se ele recebe esse dinheiro, ele não pode guardar para ele. Ele tem que direcionar. E Deus vai mandar as pessoas. Não é que ele também não vai ter responsabilidade com esse dinheiro de sair gastando de qualquer maneira. Ele tem que priorizar o ensinamento da Kabbalah, ajudar os irmãos que precisam. Tá vendo? Essa é a diferença. Nesse sistema aqui é o terror. É o terror e também não é só o terror. As pessoas também recebem, elas fazem por quê? Porque elas têm medo. Muitas pessoas doam porque têm medo. Outras até que não. Outras doam porque já pegou o costume, etc. Mas eles usam muito isso. A obrigação tira você do seu fator de doação. Não sei se vocês estão entendendo. Você não é obrigado a nada. Agora, o sistema espiritual, ele cobra, isso é verdade, não é? Ele cobra. Mas não do jeito que essas pessoas estão fazendo aqui. Todo esse dinheiro era para ser maximizado para o estudo da Kabbalah, da Torá. Imaginem quantas rádios, quantas estivais, principalmente rádio. Eu acho que hoje no dia que a gente tem aparelho, tem internet, etc., tem tudo, o que tinha que ser priorizado era o quê? Essa questão toda que a gente está falando aqui do desejo de doação. Porque não é. Se você é implementado, você tem que dar, é obrigado, que senão Deus vai te castigar, senão isso. E você dá para não ser castigado, e você dá para que não aconteça nada ruim com você, você não está dando de verdade. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Tem que ser uma coisa com coração, com amor. Tem que ser uma coisa que realmente você acredite, não é? E aquilo ali não vai te defender, vai te trazer um monte de, como a gente já explicou, não é por isso que era Melquisedeque. A palavra Melquisedeque tem a ver com o quê? Com Tzedaká, ou seja, os mundos espirituais doam para o nosso mundo, Tzedaká, Meler, Moa, Leve, Kaved, ou seja, cérebro, coração e fígado,
e tzadik, tá vendo? Que é um tzadik, né? Ou seja, o que é um tzadik? É um homem de doação, tanto é que ele está doando lá, pão, tá vendo? Quem é Abraham? Avraham, ou seja, Aleph Beit Ram. Aleph Beit vindo do mundo supernal, porque não tem nada no nosso mundo que não seja criado pela divindade. Então, veja, o que é o ato aqui que ele está fazendo? Não é um ato somente, né, de questão, porque de questões de, de dízimo. Aqui é uma questão de tzedakah, e quem pode doar é o Borê. Então, quando uma pessoa, por exemplo, que vai fazer tzedakah aqui, por quem que ela é tocada? Quem é que tem que levar ela à doação? Quem é? Borê. Borê vem sobre a pessoa, hipoteticamente, fala assim, não, meu pensamento aqui é, não é, abençoar, tá vendo, os mundos espirituais. Não é para isso aqui, gente, não é para isso aqui, ó. Não é para ficar deixando o rabino com dinheiro para curso caro, nem para ter nossos teólogos, pastores riquíssimos, tá vendo? Eles vão lá, aí eles falam assim, olha, nós somos abençoados. Por quê? É fácil ser abençoado assim. Esse dinheiro não é deles. Esse dinheiro é para quê? Se ultrapassa a sua parnassá, aquilo que ele tem necessidade, né, de tirar para sobreviver, não é? Numa vida muito regrada, tá? Porque, como eu disse, o cabalista ele não tem nem vontade. Não, a pessoa pode perguntar, mas vocês não vão fazer isso. Não, o cabalista não tem vontade. Ele sabe o processo que ele tem que fazer. Ele está aqui para levar a alma dele. Isso os verdadeiros cabalistas. Não é? Eu não estou me incluindo no meio dos verdadeiros cabalistas. Eu acho que todo mundo tem o seu papel. Estou falando de pessoas que estão realmente se dedicando. Não é? Porque nem mesmo o Rabache, nem mesmo Michel Leite não se consideram cabalistas. Eles estão no processo. Todos nós estamos num processo. E aí o que acontece? As pessoas trazem sobre esse aspecto aqui um aspecto muito duro. Um aspecto muito duro. Ó, você tem que dar, não tem que dar nada. E aí você pode falar assim, Maré, mas o Eterno não vai me cobrar? Vai, ele cobra tudo. Não é só isso. É aí que a gente tem que entender. Ele não cobra só por causa da... Esse é um dos fatores, né? Vou doar. E aí entra a questão, por que você vai doar? E para que você vai doar? Tá entendendo? Se você for doar com restrições, até alguns rabinos falam, não, é melhor você doar, pelo menos Deus vai com o tempo, vai consertando o seu coração. Mas eu não sei se isso é bom, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que a gente tem que dar com amor, mas quando a gente dá e a gente não tem aqui nosso coração funcionando, né, não tem um coração verdadeiro, ou seja, não tem a intenção verdadeira, fica meio difícil. Aí a gente tem que rezar para ter a intenção verdadeira. Não é? Então, Melquisedeque não é um homem, tá vendo? É Malhut lá, não é? Do nosso sistema aqui de Zerampim, não é aqui de Malhut, é de Zerampim, tá bom? E vai continuar, a gente ainda vai estudar aqui, ó. Melquisedeque, rei, geralmente, literalmente, da justiça, também pode ser explicado como uma referência ao último mundo, ou seja, a Núquiva de Zerampim, que é Malhut de Zerampim, como a gente vê lá. Ele é o rei da Shalom, tá vendo? De Shalem. Shalem tem a mesma palavra, não é? Da palavra, ó, Shalem, aqui só muda os sinais maçoréticos, as mesmas palavras que não tem a letra Vav da palavra Shalom, o mundo superior. Então, veja, Núquiva de Zerampim, o rei Shalem ao mundo superior que é Biná. Então, essa é a ligação. Eles adornam, significando que o mundo inferior foi coroado pelo mundo superior. Eles são inseparáveis e os dois mundos são como um só. O mesmo, né? E mesmo o mundo inferior é inteiramente com o mundo superior. Por quê? Porque nessa época o núcleo, vai dizer Ampim, sobe para Vestibiná. A gente viu que isso aqui acontece em Yom Kippur, né? A gente já vai ver aqui o que vai acontecer. O mundo superior, por quê? Porque nessa época o núcleo, vai dizer Ampim, sobe para Vestibiná. Veja, o que sobe aqui é a núcleo, tá vendo? E cada grau inferior que sobe para um grau superior torna-se completamente como ele. Ou seja,
Se eu estou aqui numa sefirá inferior, essa sefirá inferior, ela sobe, o que vai acontecer? Ela vai se tornar como a próxima sefirá. É igualzinha, ela sobe para aquele nível e ela, então, ela consegue, não é? Vamos lá, eu tenho uma sefirá aqui, ó, essa sefirá. Eu tenho uma abaixo. Se essa sefirá sobe aqui para essa, ela se torna com a mesma qualidade dessa. A gente está falando de mundos reais, de tocáveis, não, a gente está falando de sentimentos. Se eu levo meus sentimentos para esse nível, logo esse nível é onde eu estou com o meu coração, com a minha alma, entende? É assim que funciona. Então é isso que está falando, e é isso que vai acontecer em Yom Kippur. Veja, a gente está falando de Melquisedeque, Yom Kippur, etc. Aí ele continua aqui, então, ó, nessa época, no que vai dizer Ampim, sobe para vestibinar, cada grau inferior que sobe para um grau superior, tornar-se completamente como se ele, portando esses dois mundos, que são o Nukva de Binah, tornam-se comum como se fosse, né? Como se ele fosse ele mesmo. Trouxe pão e vinho, indica que ambos estão incluídos, o pão alude à luz de Hassadim, da direita, o vinho à luz de Rorimá. Então, veja, um é a luz de Hassadim, que vem do lado direito, não é? Quem é a luz de Hassadim? Né? E o vinho, a luz de iluminação de Rorimá. Então, o pão é a luz de misericórdia, tá vendo? É a luz exatamente de Hassadim, que não tem nada a ver com pão literal, né, gente? À direita, isso está à direita, né? O vinho, perdão, à direita agora, né, ó, o pão e o vinho, trouxe pão e vinho, ambos estão incluídos, o pão alude à luz de Hassadim, à direita, o vinho alude à iluminação de Rorimá, à esquerda, tá vendo? Portanto, ele trouxe pão e vinho. Então, ele trouxe o lado direito e o lado esquerdo, ou seja, Biná é o vinho, né? Biná é o vinho, e o vinho tem a ver com a Iain, que é de segredo, né? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma coisa e o pão eu tenho outra coisa. Ou seja, o pão é a luz de Hassadim, luz de misericórdia, e não é um pão literal. É lógico que se eu tenho misericórdia, eu ofereço pão, ajuda, etc. Isso aí não tem para onde correr. E aqui representa o vinho, tá vendo? Porque o vinho é vermelho, né? Apesar de que não existem conceitos, né? Porque o vinho é líquido, então tudo que é líquido é do lado direito. E tudo isso tem que ser muito bem estudado para entender aos poucos. Aí, continua aqui, trouxe pão e vinho para nos informar que ambas as iluminações existem agora em Melquisedeque, ou seja, tanto a luz, isso dentro daquele sistema, tanto a luz de doação quanto a luz de sabedoria, que é o segredo da Núquia, como ela é Biná. E ele era o sacerdote do Altíssimo El, que servia o mundo que corresponde a outro mundo. E ele era o sacerdote do Altíssimo El, que significa que o mundo inferior serve ao mundo superior, com o Hassadim. Por quê? Porque o sacerdote é ao lado direito, referindo-se à luz de Hassadim, tá vendo? No Núquiva, ou seja, aqui em Malhut, nesse Núquiva lá de Zerampim, como a gente vai ver. E o Altíssimo é o mundo superior, ou seja, Biná. O sacerdote, portanto, desejam abençoar o mundo. Vamos lá. A gente tem toda essa questão. Aí descobrimos que Melquisedeque não é um homem, como se imaginava, mas um desejo interno, uma espiritualidade. Né? Vimos todo o sistema aqui de Zerampim sendo abençoado, formado, etc. Vimos a coroação. Vamos ver, então, e fazer as perguntas necessárias. Moré, existiam, então, sacerdotes? Alguma vez a Torá falou em sacerdotes para fazer esse mecanismo? Porque em Yom Kippur, não é? Existe o sacrifício do bode que vai para Asa, Zel, né? E o outro que vai para o Eterno. Esses dois bodes representam o quê? Um representa Jacó e o outro representa Esaú. Enquanto Jacó foi para o Eterno, Esaú foi para o deserto, para a morte. E aí diz que ele é jogado de um precipício, tal, para morrer o bode, né? Que foi para Azazel. Não é literal, lógico que não é. Imagine quantas vezes eu fiquei com a minha cabeça confundida. Meu Deus, mas vamos pegar o bodezinho, vamos jogar lá de cima do
do penhasco, o bicho vai batendo nas pedras ali e tal. É demoníaco isso, né? Isso aí é demoníaco. Então, veja, não é nada disso. É isso que a gente tem tentado ensinar para vocês. Esse bode que vai para Azazel, ele fala que vai para a morte, outro vai para o deserto para morrer, é a alma que não vem para a Torá. Ou seja, ele vai para o lado de Esav. Ele começa a fazer tudo errado dentro da Torá. Usa até a Torá, porque qual a ideia de Esav ser filho de Sarra? Que ele também pegou a Torá, tá entendendo? Só que ele viu a Torá uma coisa diferente, ele tinha muito mais interesses físicos. Mas vamos lá. O nosso sumo sacerdote, ele tem 8 roupas, né? Então, ele tem 8 vestimentas. Essas vestimentas, não sei se essa imagem está muito certa, mas quando a gente lê na Torá, ele tem 8 vestimentas, né? Essas 8 vestimentas, né, que estão aqui na roupagem dele, tá vendo? Cinturão, túnica azul, túnica branca, né, o peitoral aqui, tumim, urim, o efode aqui, tudo isso vão formar 8 peças, ok? Então, o que acontece? Quando a gente vê no literal, o que a gente imagina, gente? A gente imagina logo, né, um homem vestido de sumo sacerdote e ele quer entrar dentro de uma questão, todo mundo fica em volta daquele sumo sacerdote, esperando ele vir todo santificado. Isso tem muito dentro da religião, é isso que as pessoas falam. Vem o padre lá, esse padre abençoa, ele cura, vem lá o não sei quem vestido, eles botam uma roupa diferente já para ser impactante, né? A vestimenta é muito importante, né, gente? Você vê alguém vestido de policial numa situação difícil, você vai até aquela pessoa pela roupa dela, né? Você entra no hospital, você tem os enfermeiros vestidos de uma forma, os médicos vestidos de outra, você sabe quem é, porque você sabe para onde você tem que correr. A vestimenta é muito importante, profissionalmente falando, mas levaram isso para a religião, né? Então, as pessoas vão ter manias de se vestir porque elas querem padronizar algo que não está dentro da Torá, porque elas querem ser como que sacerdote, sumo sacerdote. Aí você vê o Moré andando de bermuda na rua, né? Aqueles mais... Olha esse de bermuda. Que falta de santidade do Moré, gente. Aí vê outra coisa. Ih, Moré falou ali, tá tomando uma cerveja. Meu Deus do céu, que Moré. Tudo isso, nada disso tem na Torá. É tudo coisa do cristianismo. Né? Tudo coisa que botaram do cristianismo que não tem nada a ver com Torá. Tá entendendo? Então, veja lá. Vamos mais uma vez aqui falar. O sumo sacerdote tem 8 roupas. Como se escreve sacerdote? O sacerdote se escreve com caf, um rei e um num final. Ok? Eu tenho aqui a palavra corrém. Corrém, ele tem a gematria 20 aqui, ó. Tem umas 20 aqui. Mais 5 aqui do rei. Mais 50 aqui, nosso número. O que é 50? Ou jubileu também, como é chamado? O 50 é binar, portal 50 é binar. Por isso que são 49 dias. E não são 49 dias, são 49 graus. Opa, que é 50? Eu já errei aqui, peraí. É isso aí, é 50, tá vendo? Aqui é o portal 50 de sabedoria da Torá. Veja a palavra Cohen. Tem o quê? Tem gematria 75. Se ele tem gematria 75, não é? Tem um porquê. O que a gente já ensinou para vocês? Gente, dentro de cada sefirote tem uma árvore sefirótica, não é isso? São 125 degraus que a gente deve entender, não é? Para chegar ao nível do conhecimento da Torá. Esse nível ele não pode vir só sem honra rimar, tem que ter honra sadinha, luz de misericórdia, senão não funciona. Então, veja, se eu tenho uma árvorezinha aqui, né? Ou seja, eu tenho a sefirá, dentro dessa sefirá eu tenho uma árvore. Dentro da próxima sefirá vai ser a mesma coisa. Tem uma árvore aqui, tem outra árvorezinha aqui, tem outra árvorezinha aqui,
Tem outra árvorezinha aqui. Por isso eu aprendo a estrutura de uma árvore, eu sei a estrutura de toda árvore em todos os mundos. O que que vai mudar? Ah, essa estrutura aqui, esse aqui é o quê? Ó? Malhut de Zerampim. E se eu tivesse aqui em Hesed? Malhut de Hesed. Tá vendo? Só muda isso. Só muda que eu tenho que saber qual a sefirá que ela está dentro. Aí, ó, aqui tem outra árvore. Se eu tenho mais uma árvore aqui, ó, Daat não vai seguir esse processo, né, gente? É uma virtual aqui, nem é considerada uma sefirot. Outra árvore aqui, ok? E eu tenho outra árvore aqui. O que que significa, gente? Que eu tenho 10 vezes 10, 100 sefirot. 100 árvores, ó, né? Vamos dar 100 sefirot. Qual é a ideia aqui? Deixa eu apagar aqui, ó. Guardem aí ou anotem, né, a palavra Cohen, que tem gematria 75. Eu vou apagar aqui para a gente ter aqui espaço para trabalhar. 75 vai ficar ali do lado. Portal 50 é Biná, que não tem nada a ver com essa contagem que a gente vai fazer agora. E aí a gente tem 8 roupas do sumo sacerdote. O que significa 8 roupas? Acompanhe aqui comigo e aprenda para você anotar aí no seu caderno o que são as 8 roupas. As outras roupas do sumo sacerdote, a primeira roupa é Malhut, esse Malhut ali do nível superior, tá vendo? A primeira roupa é Malhut. Vamos aqui, ó. A primeira roupa é Malhut. A segunda roupa, deixa eu botar um númerozinho aqui, ó. Tá feio esse. Ó, a primeira roupa, aqui. A segunda roupa está aqui. A terceira roupa está aqui, porque eu tenho 10 dentro de cada uma, né? Ó, a terceira roupa. A quarta roupa está aqui. A quinta roupa está aqui. Que são vestimentas da alma. A sexta roupa está aqui. Ok? Sexta roupa. E a sétima roupa está aqui. Tá? Exatamente. Quando o Abraham saiu dos caldeus, na Torá diz que aos 75 anos. O que significa isso? Na Torá não tem nada que está escrito ali aleatoriamente, de bobagem, que ele era um Cohen. Entende? Então ele saiu com 75 anos. Quando ele tem 24 anos depois, né, 24 anos depois, que são os 24 anos da Torá, ele entendeu, ele compreendeu, ele está com 99 anos. Ou seja, quando ele sai dali, então a gente tem aqui 7, tá vendo? Aí a gente vai ter o último caminho. A gente sabe que toda árvore sefirótica ela é cheia de caminhos, né? Então, veja, ele tem aqui 10, né? 10, então ele conseguiu 10. Mais 10, então 20. Mais 10, então 30. Mais 10, então 40. Mais 10, então 50. Mais 10, então ele tem agora 60. Mais 10, ele tem agora 70. Tá vendo? Então, ó. E o Abraham tinha quanto? E a palavra Cohen tem quanto? Todos os dois gematria 75. Se eu subo até esse 10 aqui, ó, eu tenho 80. Então, eu tenho que ficar onde? Aqui no meio do caminho, ó, que é da arte, tá vendo? Então, o grau 75, para chegar o quê? A oitava, aqui é o nome Cohen, e aí para mim chegar a Cohen Gadol, lembra que a palavra Gadol é Biná? Cohen Gadol, eu tenho que chegar à oitava roupa, tá vendo? Essa oitava roupa é Biná. Não tem nada, absolutamente nada que ver que vai vir um sacerdote, vai botar uma roupa especial, vai chegar lá em Yom Kippur, vai fazer todo aquele processo que a Torá está falando. Não é nada disso. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? É completar a árvore sefirótica. Só chega aqui quem é sumo sacerdote. Quem é sumo sacerdote? Quem conhece a Torá. Ok? Quem conhece a Torá é sumo sacerdote. Quem conhece as sefirotes são sumos sacerdotes.